Olá, pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Alto e claro. Sim, Fabi. Perfeito. Hoje nós vamos fazer o tour virtual com os candidatos inscritos para o processo seletivo do curso superior de tecnologia em polímeros. Estamos com o professor Clodoaldo, que vai fazer o tour com vocês, inicialmente no núcleo tecnológico do plástico. Tá bom? Pode iniciar, Clodoaldo. Bom, pessoal, boa noite. Satisfação tê-los aqui nessa forma virtual. Nós vamos fazer um tour virtual hoje aqui no núcleo do plástico, cujo intuito é dar uma panorâmica para vocês do que é a estrutura disponível para o curso superior de tecnologia em polímeros. Então, quando a gente fala em estrutura e o curso segue uma metodologia por competência, a preocupação que o Senai tem na formação do seu tecnólogo é justamente como que ele vai desempenhar as competências dele de uma maneira prática, de uma maneira aplicada, de uma maneira plausível, que reflita explicitamente o que ele vai encontrar na empresa. Eu estou aqui um pouquinho suspenso nesse momento, eu estou em cima de uma escada de acesso a máquinas, né? Então, por que eu vim aqui? Para que vocês tenham uma panorâmica do que é o núcleo do plástico do Senai Mário Amato. Então, vocês tendo essa panorâmica, e daqui a pouco nós vamos fazer um detalhamento, vocês vão enxergar claramente um reflexo do que é o ambiente industrial. Ah, mas por que tudo isso? Porque se faz necessário o desenvolvimento de competências, como que eu vou formar um tecnólogo com características de gestão, com características implícitas de processamento, de materiais e desenvolvimento, sem que eu não consiga refletir isso no aspecto da indústria. Então, vamos lá, vamos começar a nossa brincadeirinha aqui. Então, o Senai ele é dividido em núcleos operacionais, né? O primeiro núcleo operacional que a gente vai passar, quando a gente fala de tecnologia em polímeros e pensa a operacionalização dos polímeros, ah, professor, mas eu vou ter aula teórica de aditivos. Legal, você vai ter aula teórica de aditivos e nós vamos reverter a aula numa atividade prática, seja na oficina, seja no laboratório de testes de materiais, laboratório químico, laboratório físico, laboratório de caracterização. Então, o que a gente vai observar aqui? Esse núcleo que está ao meu fundo aqui é o núcleo específico das injetoras, né? Máquina injetora de plástico. Qual que é a ideia? Que a gente consiga refletir ao máximo o que acontece na indústria. Então, nós temos o quê? Temos, na fase de aprendizado, toda a operacionalização e o desafio de um processo. Ah, mas aí é operação de máquina. Então, vamos lá. Eu dei para vocês um exemplo agora, falando de como que eu vou pegar a matéria, a componente curricular que trata de aditivos, e vou transformar ela numa atividade prática. O que eu posso fazer? Eu posso transformar, pegar um componente chamado pigmento ou master batch e fazer testes de aplicação desse pigmento em master batch no material virgem, por exemplo. Ou eu posso interpretar como esse material chegou já colorido para mim. Então, não é simplesmente uma base teórica, né? Como eu vou aplicar isso? Então, dentro de estrutura dos polímeros, materiais, cadeia química, comportamento mecânico, térmico, físico dos polímeros, é possível ter um entendimento claro de onde vão ser simuladas as situações. Por exemplo, então aqui nós vamos simular uma situação de injeção que eu posso colocar à prova propriedade mecânica do material, posso colocar à prova
condições de processamento, posso colocar à prova na disciplina de concepção de moldes e matrizes por que que o molde foi construído dessa maneira. Então, é uma forma didática, prática, aplicável de colocar em linha de conhecimento, né, de explorar o conhecimento em cima daquilo que está sendo desenvolvido. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Esse outro exemplo que eu vou mostrar para vocês. Observem a peça que está sendo extraída da máquina, né? É um potinho amarelo. Se a gente der um tour rapidinho e olhar o material que está na máquina, o material é virgem com pigmento amarelo. Então, é uma maneira de explorar a linha de conhecimento. Pô, vamos interpretar, então, conhecer o material plástico e do material plástico atacar o conhecimento de aditivos e o conhecimento de transformação de polímeros. Ah, professor, você falou lá em concepção de moldes. Eu posso colocar à prova todas as situações contextualizadas em diferentes moldes, em diferentes matrizes de extrusão e de injeção. Aqui nós estamos acompanhando os moldes disponíveis para o processo de ensino e aprendizagem do curso. Todos esses destinados à nossa estrutura do setor de injeção. Nossa, professor, para vencer tudo isso precisa muita matéria-prima, né? Então, o Senai ele tem uma estrutura que permite esse comportamento dinâmico em alocar recursos onde se faz necessário. Vamos dar um pulinho aqui no segundo setor. Para finalizar, essa pequena máquina que eu estou do lado é a máquina que faz a cadeira. Todas as cadeiras do Senai agora são produzidas na própria escola aqui no Senai Maramato. Então é uma injetora 450 toneladas, exclusiva, né? Trabalha quase que a exclusividade do seu tempo na fabricação das próprias cadeiras que são usadas na escola. Ah, professor, mas aí eu estou vendo lá em materiais com a professora um material de peso molecular mais alto. E esse peso molecular mais alto é um material destinado ao processo de sopro. Beleza, então o que consiste o processo de sopro? Poxa, vamos colocar em prática o processo de sopro, né? Vamos entender o que tem de particular no processo de sopro. Quando eu olho um canhão de extrusão do Parisson, a posição dos moldes, e vou entender por que o material, por exemplo, que serve para sopro, é difícil de ser injetado, e o material que eu faço na injeção, que eu uso na injeção, não tem condição de ser soprado. Então eu fico num dilema, fico numa concepção produtiva um tanto quanto de discernimento do material aplicado, né? Como que eu vou aplicar material A ou B para diferentes processos? E aí, a gente vai numa outra vertente. A outra vertente que a gente chega é ver que existe a possibilidade de estudar e entender que o processo de sopro também é diversificado. Eu posso ter um carro com 4 Parisson saindo ao mesmo tempo e um molde com as 4 cavidades disponibilizadas. Ah, professor, mas material de sopro você disse que não serve para injeção. O de sopro na injeção eu tenho dificuldade. O da injeção para o sopro, eu não consigo formar Parisson. Então, o que acontece? Quando a gente está numa tratativa dos materiais, o objetivo final é basicamente entender o comportamento dinâmico desse material, o comportamento reológico, que tipo de propriedade mecânica ele vai dar para você conceber um produto oriundo de um processo, seja de sopro, seja de injeção. Ah, mas e quando eu falo em material oriundo para o processo de injeção, né? Como que se dá a questão do ensino e aprendizagem? Eu comentei com vocês que essa questão é prática. Ah, professor, mas o que nós estamos vendo?
é voltado exclusivamente ao curso superior? Olha, o que vocês estão vendo são uma gama de alunos, esses são do curso técnico, e essa gama de alunos está desenvolvendo o aprendizado prático que é replicado na graduação. Então, desenvolvendo de que maneira? Mão na massa. Eu não tenho como desempenhar competências sem colocar a mão na massa. E aí a gente tem aqui, poxa, mas esse processo de extrusão, se eu quiser desenvolver esse processo bonitinho aqui, esse material, ele pode ser de sopro e pode ser de injeção? Esse pode, porque aqui eu estou obtendo o material para, depois de granular ele, disponibilizar esse material para o processo, qualquer ele que seja. Ah, mas por onde que eu venho? Se eu quiser fazer um perfil extrudado, poxa, o que eu posso fazer? Então vamos lá, vamos ver um perfil extrudado. Olha, eu quero fazer um perfil. E o perfil, ele vai estar dimensionado em determinada situação. Esse aqui é um cabeçote de uma extrusora de perfil. Então, quando eu tento fazer um perfil, existe uma diferença nos processos e no cabeçote para obter esse perfil da maneira correta, para obter esse perfil condizente com o requisito dimensional dele. Pô, professor, que legal! E se eu quisesse entender um pouquinho de um aditivo chamado plastificante? Olha, o plastificante vai ser discutido em 2 etapas do nosso curso superior. Quando vocês aprenderem aditivos para polímeros, a primeira etapa, e quando vocês tratarem estrutura e propriedades dos materiais poliméricos, especificamente num determinado material, onde o uso do plastificante é intrínseco à sua formação. E aí nós temos um laboratório exclusivo para testar diferentes tipos de plastificantes. De que maneira? Testar esses plastificantes numa condição calandrada ou numa condição de reator misturador. Esse a gente chama de laboratório do PVC. Então, vocês podem observar toda a matéria-prima disponibilizada, né, para fazer esses experimentos. Algumas receitas do bolo prontas. Então, a gente já tem essas receitas para fazer um direcionamento com o aluno. E aí eu posso fazer essa mistura de PVC e trazer essa mistura para um processo de extrusão. Eu quero granular PVC. Poxa, mas aí nós misturamos, então, processamento com material, com aditivos, e aí eu trago para um processo de extrusão. Ah, mas então eu tenho recursos a serem desempenhados? Olha, o que a gente está mostrando para vocês aqui é um tour virtual dos recursos de atividade prática. É óbvio que o curso ele vai ter a sua base teórica aplicada, mas não adianta você apenas falar em base teórica e não colocar em prática o potencial desse curso. Professor, e quando a gente fala de material, e eu quero testar o material, eu quero saber que característica ele tem. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de material, e eu tenho a dúvida de como esse material responde para mim, como que esse material ele se comporta em determinada situação, eu tenho como dimensionar a aplicação desse material, bem como o que vai ser desempenhado. Então, aqui a gente observa, é um laboratório de ensaios, né, onde os alunos desempenham atividades pertinentes à ação de caracterização de materiais. Vamos fazer uma prévia rapidinho aqui. Vou invadir o laboratório ao vivo aqui com o pessoal que está em casa. Professor Marcelo, estou invadindo o laboratório ao vivo. Ao vivo e a cores, Marcelo. Pessoal, isso aqui é o laboratório onde os alunos, tanto do técnico, como da graduação, como da pós-graduação, desempenham as suas atividades
desenvolvendo competências focadas em caracterização de materiais. Então, se eu quero entender uma propriedade mecânica, uma propriedade física, uma propriedade térmica, uma propriedade ótica do material, eu consigo, com vários ensaios, né? Eu consigo, com vários ensaios, fazer essa caracterização de modo a dar abrangência àquilo que é requisitado pelos plásticos. Vamos fazer uma mistura de novo. Lá naquela matéria que eu falei para vocês de aditivos. Eu vou estudar um aditivo chamado retardante de chama. O retardante de chama é aplicado para quem? É aplicado num polipropileno que não pode propagar chama em contato contínuo. Tá bom. Então eu vou aprender a estrutura do polímero, o que é o polímero, como que ele responde, o aditivo que vai mexer com a propriedade dele. Tá, e eu vou testar onde? Olha aí, isso aqui é uma cabine de inflamabilidade. Aqui que a gente vai tocar fogo no material e ter a resposta desse material se ele promoveu mesmo uma propriedade anti-chama. Aqui, quero enxergar propriedades mecânicas ou térmicas, né? O professor Marcelo está com a turma do curso técnico aqui, que é o recurso que a gente tem, inclusive, para a faculdade e para a pós, desempenhando uma análise que é caracterizada como térmica, mas tem o fundamento dela é mecânico, mas a saída dela é térmica, né? Uma deformação sobre condição térmica. Esse ensaio é chamado HDT. E aí tem várias outras situações. Eu posso ter aqui um ensaio exclusivo de caracterização mecânica. Então, eu tenho um pêndulo de impacto e eu solto esse pêndulo que vai trocar energia com o corpo de prova. O quanto ele trocar de energia no corpo de prova, eu entendo que é a resistência mecânica dele. Mas por que materiais plásticos diferentes têm resistência mecânicas diferentes? Volta lá em estrutura química dos polímeros, lá no primeiro ano, entender um pouquinho de química de polímeros, falar de cristalinidade, de fundamentos, e isso vai delinear. Mas eu queria testar tração. Opa! Jogo entre garras na máquina de tração o corpo de prova e começo a fazer a análise específica da propriedade que eu quero investigar. Então, o curso superior ele vai tatear, ele vai permear diversas situações de aplicabilidade prática no núcleo de transformação de plásticos. Mas tem uma parte do curso que eu vi que fala de concepção de produto, desenvolvimento de produto. Legal. Essa parte fala de concepção e desenvolvimento. Estou invadindo aqui o laboratório do professor César. O professor César é nosso mestre aqui na parte de concepção de produto, materiais compostos, prototipagem, impressão 3D. E o aluno no curso superior, ele faz uma situação de aprendizagem integrada com todas as matérias, de modo a criar um produto. Aqui nós temos alguns exemplos, e um deles, por exemplo, que pode ser tratado, em que o aluno vai desempenhando todas as componentes curriculares de determinado ano, e ao final dela ele converte isso no carrinho. Mas que componentes curriculares? Bom, ele vai ter que entender do material da carroceria, da estrutura do chassis, do elastômero que vai ser usado para fazer o pneu, do material rígido que vai ser usado para fazer a roda. E para isso, olha aqui. Então é explanada toda uma formulação que vai subsidiar a atividade de aprendizagem do aluno. Vamos pegar um exemplo aqui. Isso aqui é um exemplo que deve estar na 4ª ou 5ª versão. A mola de polímero, a mola reforçada com fibra de vidro, né, já deve estar na 4ª ou 5ª versão, e da primeira até essa, o ganho de resistência, o ganho de módulo elástico, já foi absurdo, já foi uma coisa estratosférica, para a gente ter uma ideia clara de como se dá o comportamento desses materiais. Ok? Obrigado, professor César. Pessoal, vamos direcionar aqui para o corredor de novo? Olha lá, depois do aprendizado à mão única, aí nós vamos para o aprendizado contínuo. Olha lá, o aprendizado contínuo o que é?
desenvolver capacidades de trabalho em conjunto, trabalho em grupo, onde cada um do grupo desenvolve uma capacidade de liderança, uma capacidade de trabalho em equipe, uma capacidade colaborativa para o objetivo final, que é o desenvolvimento, que é a capacitação em obter determinado produto, determinada condição. Professor, e se eu quisesse fazer um experimento com sucata plástica, eu tenho que triturar, tenho que moer, tenho que diminuir o tamanho dessa encrenca? Olha aí, esse tambor azul que a gente está vendo aqui atrás é exclusivo para aglutinação de materiais. Então, muitos trabalhos de incorporação são carentes da aglutinação, tá? Quando a gente fala carentes da aglutinação, eu sou dependente de como que eu vou incorporar o material. Bom, como que eu vou incorporar esse material aqui? Eu tenho uma boca de acesso, o bocal de acesso, tem um triturador aqui dentro, e eu vou deslocar esse material aqui para baixo. Bom, deslocando esse material aqui para baixo, eu faço uso dele onde? Posso fazer uso desse material aglutinado num processo de filmes. Então, eu tenho uma extrusora de balão, de filme balão, onde o filme que vai sair dela vem para cá. Ah, o filme saiu da extrusora. O que eu faço com esse filme? Olha, ele vem para um processo de corte e solda, e aí a gente começa a misturar tudo de novo. Misturar o quê? O tipo de polímero, a propriedade intrínseca desse polímero com relação a peso molecular, com relação a índice de fluidez, com relação à resistência mecânica. E quando eu saio dessa condição, eu chego na definição do que vai ser o meu produto final. Que características que ele vai ter. Só um minutinho. E agora? Ok, agora, Clô. Ok, voltamos. A imagem deu uma travada aqui, pessoal. Bom, quando eu quero enxergar, né, por que eu tenho uma condição de material polimérico, como eu estava falando agora, vou voltar um pouquinho. Como que eu chego nessa condição de filme? Mesma coisa que eu comentei do processo de sopro. O material que é usado para injeção talvez não sirva para obter um filme por causa de diferente peso molecular, por causa de diferente taxa de fluidez. Então, no curso superior, nós vamos abordar desde as competências focadas na estrutura dos materiais, na química dos polímeros, nos fundamentos de cada material, o que é um polímero semicristalino, o que é um polímero amorfo. Quando eu chego no segundo ano, eu vou enxergar cada um dos polímeros de commodities, de engenharia de alta performance, os aditivos que envolvem os polímeros, as condições de processamento que vocês viram aqui no núcleo do plástico. E aí eu começo a pensar em concepção de moldes e matrizes, em projetos. Quando eu chego no terceiro ano, o terceiro ano ele aborda as competências de gestão. Então, por exemplo, vou discutir na competência de gestão controle estatístico de processo. Melhor, eu vou vir aqui na injetora, vou tirar algumas cadeiras dessa injetora e vou controlá-la por peso. E aí eu consigo calcular limite superior, limite inferior, capabilidade. Ah, professor, mas competência de gestão passa por custos. O professor Constantino, que está nos acompanhando aqui, é o professor de gestão de produção e gestão de custos. E aí vocês vão ter a analogia de um processo produtivo de plástico transformado em viabilidade econômica através desse sistema de gestão. Professor, e o final da brincadeira, que é um TCC? Bom, final da brincadeira, para a gente desenrolar um TCC, vocês vão ter aula de metodologia da pesquisa. E aí vocês vão ser direcionados a alguma determinada temática do TCC, que vai ser subsidiada
por aquela afinidade que você tem com o processo, por um problema que você tenha na sua empresa. Professor, eu posso fazer os experimentos no Senai? Pode fazer no Senai. Professor, eu prefiro fazer os experimentos na empresa? Fica à vontade. O Senai ele busca colocar toda a estrutura dele disponível. Ah, mas tem um que é muito específico. Ok, vamos ver o que pode ser feito. A ideia do curso superior não é formar um operador de máquina, tá, pessoal? A ideia do curso superior é formar um tecnólogo que consiga tatear do chão de fábrica a um setor de engenharia, passando pelo setor de qualidade, passando pelo setor de manutenção. Poxa, manutenção, vocês vão aprender a calcular OEE, por exemplo, eficiência global do equipamento nas aulas de gestão. Então a ideia não é formar um operador de máquina, e sim formar um tecnólogo que tenha uma visão muito particular do que são meios de processamento, que tenha uma visão técnica do que pode ser obtido pela transformação de polímeros, que tenha o discernimento e a compreensão de onde vai ser aplicado cada polímero, como que pode ser ensaiado, caracterizado, qual aditivo, qual o melhor molde, qual a melhor matriz para transformar ele. Isso daqui é o núcleo do plástico, que reflete muito o que acontece numa indústria. E aí, quando a gente traz o núcleo do plástico refletido numa indústria, o intuito é que vocês enxerguem a operacionalização numa situação prática. Ah, não tem problema na indústria. Opa, olha lá. Estamos refletindo um problema de alívio da passagem de material para uma extrusora. E é assim que a gente vai desenvolver. Ah, mas o tecnólogo vai pôr a mão na massa também? Também, porque ele precisa sentir aquilo que um operador passa. Pessoal, estou aberto a dúvidas, sugestões, fiquem à vontade. Marlon? Tudo em ordem? Tudo, Clodoaldo. Obrigada, viu? Ficamos à disposição. Marlon, estiver nos ouvindo aí, qualquer dúvida pode entrar em contato com a escola 4344. Ok. Viu? A Fabiana, que está aqui presente, faz essa ponte entre o candidato e o aluno. Espero que tenha gostado, espero que tenha visto um pouquinho da estrutura nossa aqui. Show, muito show. Muito show mesmo. Eu trabalho já na área do BOPP e acredito que vai ser muito enriquecedor, né? Eu só preciso ver mesmo como... Eu trabalho na Vitotel. Vitotel, ali em Mauá, do lado da Braskem. Exato. Legal. Aí eu só precisava alinhar certinho, porque lá, como nós revezamos turno,